Oi pessoal, esse vai ser mais um vídeo referente à correção das atividades do PET, agora do segundo PET de Sociologia, referente à semana 1. O conteúdo é referente à política, participação e direitos humanos e está situado para vocês as atividades a partir da página 140 do material. Primeira atividade, primeira questão diz o seguinte: após analisar os conteúdos presentes em nosso plano de estudos e ler o texto, entre aspas, sobre política e jardinagem de Rubem Alves, responda as questões abaixo. Bom, para fazer as atividades vocês leram o texto, né? E ele faz uma comparação com o ofício de político e o ofício de jardineiro, considerando que um bom político desempenha suas funções por sua vocação, pensando nas necessidades da sociedade e não em interesses individuais ou interesses de grupos específicos. Então o autor faz uma relação com um jardineiro que cuida das plantas por zelo e pelo gosto de vê-las bem, sem pensar em lucros ou vantagens de cunho pessoal. Então, Rubem Alves identifica uma relação entre um bom jardineiro e o político por vocação, porque para os dois é mais importante ver as coisas prosperarem do que adquirir algum tipo de vantagem ou lucro pela profissão desempenhada. E nesse conteúdo também é importante ter em mente que a política não se constitui apenas dos processos eleitorais e partidários, mas envolve a participação da sociedade civil, ou seja, os cidadãos comuns como nós, e até mesmo a participação relativa ao desinteresse em participar da política. Então, quando o poeta Bertolt Brecht, no poema Analfabetismo Político, também aí na semana 1 do PET 2, fala sobre isso, a gente tem que ter em mente que quando as pessoas se omitem da política, elas também estão participando da política, porque essa omissão apenas faz com que o poder ideológico dominante continue sendo fortalecido e mantendo os privilégios de poucos em detrimento das necessidades dos demais. Diz: o que o autor quis dizer no seguinte trecho: um político por vocação é um poeta forte. Ele tem o poder de transformar poemas sobre jardins em jardins de verdade. Alternativa A diz: cabe ao político por vocação transformar projetos urbanísticos em jardins de fato. Possibilidade esta não disponível aos poetas que só o imaginam. Então essa alternativa está incorreta porque o texto não fala sobre questões urbanísticas. Alternativa B: cabe ao político por vocação fazer tudo o que tem vontade, realizando todos os seus sonhos e desejos. Essa alternativa também está incorreta porque o texto critica esse tipo de postura, na verdade. Alternativa C: político por vocação tem em suas mãos a possibilidade de idealizar e colocar em prática projetos que melhorem a vida de todos. Essa é a alternativa correta, porque o texto menciona justamente sobre a responsabilidade ética que o governante tem de governar pelo bem comum e não por interesses particulares. A questão 2 diz: segundo o texto, qual a diferença entre o político por vocação e o político por profissão? O político por vocação é aquele que reconhece a importância do seu ofício e não desempenha apenas a política por interesses financeiros ou de poder individual ou para favorecer grupos específicos. O político por vocação governa pelo bem comum e está sempre atento às necessidades sociais, econômicas, de saúde pública e outras necessidades sociais. Já o político por profissão é aquele que identifica na política uma possibilidade de obter lucros e vantagens, podendo comprometer a necessidade da sociedade em prol de interesses particulares para beneficiar a si mesmo ou ao seu grupo.
Seguindo o enunciado, a alternativa A diz: o primeiro utiliza da sua função apenas para obter benefícios próprios e o segundo ama e enxerga em sua função a possibilidade de construir um mundo melhor. Na verdade é ao contrário, né? O político por vocação é aquele que ama a sua função e enxerga a possibilidade de construir um mundo melhor. A alternativa B diz: o primeiro tem a possibilidade de mudar a realidade social e o segundo não. Essa alternativa também está errada, porque todo político, na verdade, tem a possibilidade de mudar a realidade social, governando bem ou mal. Afinal, a realidade ela é dinâmica, isso quer dizer que ela está em constante mudança, independente de quem estiver governando. Alternativa C: o primeiro vê em sua função a possibilidade de ser útil e ajudar a sociedade como um todo, e por isso o faz amar a sua função. Já o segundo se envolve nessa profissão por ver nela a possibilidade de se dar bem. Então a alternativa C é a alternativa correta, porque é justamente isso que o texto do Rubem Alves diz sobre o político por vocação e o político por profissão. Questão 3. Segundo o texto, a real função do político por vocação é: alternativa A, cuidar do espaço público. Alternativa B, cuidar de questões burocráticas. Alternativa C, buscar objetivos que são só de seu interesse. Alternativa D, roubar e corromper o sistema. E alternativa E, quem tem alguma finalidade com funções técnicas como jardinagem. Bom, essa é uma questão bem simples. A alternativa correta é a alternativa A. O político por vocação tem a função de cuidar do espaço público. Às vezes pode gerar confusão com a alternativa B, que seria cuidar de questões burocráticas, mas geralmente quem cuida das questões burocráticas são os poderes legislativo e judiciário, né? O governante geralmente está ali relacionado ao poder executivo. Questão 4. Leia atentamente o fragmento do texto. O político por vocação é um apaixonado pelo grande jardim para todos. Seu amor é tão grande que ele abre mão de um pequeno jardim que ele poderia plantar para si mesmo. De que vale um pequeno jardim se à sua volta está o deserto? É preciso que o deserto inteiro se transforme em jardim. São interpretações corretas desse trecho do texto, exceto alternativa A. É função do político por vocação lutar contra a desigualdade social. Correto, essa é uma interpretação que está presente no trecho que a gente leu. Alternativa B. O político por vocação busca conquistas sociais que atendam a população como um todo. Também está correto, é algo que a gente pode ver no trecho citado no enunciado. Alternativa C. O político por vocação, como os demais políticos, busca conquistas apenas para os pequenos grupos sociais que eles representam. Essa é a alternativa que a gente deve marcar, porque é a alternativa que, dentre todas, não está inserida no trecho que a gente leu no enunciado, né? O autor diz que o político por vocação, ele na verdade busca conquista para todos, né? Todos os grupos sociais, independente de qualquer divergência que possa haver entre eles. Questão 5. Ainda segundo o autor do texto, por que muitos políticos por vocação deixam de atuar efetivamente na política? Alternativa A. Por ver na política, como ela é feita hoje, a possibilidade de atingir seus ideais. Alternativa B. Por não conhecerem os devidos trâmites para ingressar em uma carreira política. Alternativa C. Por não ter as devidas qualificações profissionais. Alternativa B.
por não querer ser confundido com pessoas que assumem cargos políticos apenas para obter benefícios materiais e favores pessoais. A alternativa é porque são cargos que não vão lhe proporcionar riquezas e qualidade de vida. Bom, se a gente for voltar lá no texto, tem um trecho que diz o seguinte: o triste é que muitos que sentem o chamado da política não têm coragem de atendê-lo por medo da vergonha e de se sentirem confundidos com um gigolôs e de terem de conviver com gigolôs. Então, é justamente esse trecho que responde a questão 5, que seria a alternativa D, por não quererem ser confundidos com pessoas que assumem cargos políticos apenas para obter benefícios materiais e favores pessoais. Questão 6. Marque a questão que aponte a correspondência correta entre os órgãos dos 3 poderes da República e sua função. Bom, na semana 4 do PET 1, a gente falou um pouco no vídeo anterior sobre esses 3 poderes, que são o poder executivo, que geralmente é representado pelo presidente, pelos ministérios, secretarias, agências governamentais, tem a responsabilidade de aplicar as leis, o poder judiciário, que geralmente é representado pela Suprema Corte, tribunais regionais, juizados, tem a responsabilidade de interpretar as leis, e o poder legislativo, que geralmente é representado pelo Congresso, né, a Câmara dos Deputados, o Senado, e tem a responsabilidade de criar as leis, né? E aí existem os trâmites burocráticos entre esses 3 poderes. O presidente, por exemplo, né, do Poder Executivo pode vetar as leis que o Poder Legislativo cria. O Poder Judiciário pode declarar as leis que o Poder Legislativo desenvolve como inconstitucionais, dependendo do teor dessa lei. E o Poder Judiciário também pode declarar alguns atos do presidente inconstitucionais. Por isso a gente tem que saber minimamente como esses 3 poderes atuam, para a gente não ter a ideia de senso comum de que o presidente decreta algo e a palavra dele é a última. Existem várias instâncias de poderes que atuam antes que o presidente possa deliberar alguma coisa. Até porque, se a gente vivesse apenas sobre o poder presidencial, a gente viveria numa ditadura e não numa democracia. Daí a alternativa A diz: poder moderador é exercido pelos juízes e possui a capacidade e a prerrogativa de julgar, de acordo com as regras constitucionais, as leis criadas pelo poder legislativo em determinado país. No caso aqui, a gente viu que esse poder moderador não existe, né, entre os 3 poderes que a gente viu. E, na verdade, o poder exercido pelo juiz seria o judiciário, não esse moderador. Alternativa B. Poder judiciário é exercido pelo presidente, governadores e prefeitos. Possui a atribuição de governar o povo e administrar interesses públicos, cumprindo fielmente as ordenações legais. Novamente, né, o poder judiciário ele não é desempenhado pelo presidente, mas sim pela Suprema Corte, tribunais regionais e juizados. Então, essa alternativa também está incorreta. Alternativa C. Poder legislativo. Compete a este o poder da elaboração de leis que estruturam o ordenamento jurídico do Estado e ainda modificá-las ou revogá-las. Então, é justamente essa alternativa correta, como a gente falou, né? O poder legislativo, ele cria as leis, mas ele também pode vetar alguma delas. Esse veto, ele geralmente acontece quando a maioria no Congresso revê alguma lei vetada pelo presidente e resolve ou sancioná-la por maioria ou vetá-la, né? Então,
esse quadrinho ilustrativo que eu coloquei para vocês ajuda a entender bastante como funciona esses trâmites burocráticos entre os 3 poderes do Estado. E é muito importante a gente entender, ainda que seja minimamente, como que esses 3 poderes atuam, porque muitas leis agem diretamente, né, na nossa vida, refletem diretamente em como a gente vai viver, né? Por exemplo, a reforma da Previdência, como por exemplo várias leis que transitam entre os 3 poderes. A gente vê muito na mídia falar que algum projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas não basta ser aprovado na Câmara dos Deputados, ela precisa ir para o Senado, né, para que seja então deliberada de fato. E aí pode acontecer dessa lei ser vetada pelo presidente, então ela volta para o Poder Legislativo, enfim. É importante a gente entender como esses percursos funcionam para a gente se situar na sociedade mesmo como cidadão. Por último, a questão 7. Quais são os problemas enfrentados por um país que implementa um modelo de democracia indireta ou representativa, que no caso são sinônimos? Alternativa A, corrupção, já que o fato de todos poderem participar da política diretamente dificulta o controle dos gastos públicos. Essa alternativa está incorreta, porque qualquer forma de governo, seja ela democracia indireta, democracia direta, democracia semi-direta, qualquer forma de poder, pode existir a corrupção, né? Então, a corrupção não é um problema recente na nossa sociedade, corrupção. Então, essa alternativa está incorreta. Alternativa B, representatividade, pois os candidatos eleitos para nos representar podem ter atuação não condizente com o que prometeram antes de ser eleito. Bom, essa seria a alternativa correta, porque a democracia representativa, que é essa democracia que a gente vive atualmente, que tem esse sistema no qual a gente elege um candidato para nos representar politicamente, ela tem esse problema, né? A gente elege, então, um prefeito, um presidente, de acordo com o plano político que ele apresentou no período eleitoral. A gente acredita que esse plano pode atender às nossas necessidades, então a gente elege essa pessoa para nos representar. Só que, dependendo de como os eventos, né, os fenômenos sociais vão acontecendo ao longo do mandato desse governante, ele não se mostra como um real representante do que ele disse, do que ele prometeu no período eleitoral. E aí isso pode frustrar os seus eleitores, né? Esses eleitores podem então se manifestar criticamente em relação a essa postura, enfim. Então, esse é o problema da representatividade, né? Da democracia indireta. Quando você acredita na representatividade de um governante, geralmente você não participa diretamente da política, você participa indiretamente, você pode se organizar em movimentos sociais, em sindicatos e protestar contra a forma de governo que está sendo desenvolvido. Mas o problema é justamente esse, né? A gente colocar alguém para nos representar e essa representação não ser feita de fato. Bom, gente, o vídeo de hoje é isso. Qualquer dúvida vocês podem me procurar no chat do Conexão Escola ou no WhatsApp. Até semana que vem.